Paz do Senhor, sejam bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 22. A paz do Senhor, muito bom dia. Sejam todas bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 7 de março e nós vamos ler o capítulo 22 do livro de Lucas. Diz assim, Lucas 22, versículo 1. Deixa eu tomar minha aguinha. Lucas 22, versículo 1. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade de Jerusalém, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, com um vasinho de água na cabeça. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E, indo, acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela venha e se cumpra no reino de Deus. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, versículo 21. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas
ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Eu vou deixar um vídeo lá no canal do Instagram, no canal do Zap. É um vídeo mostrando o cenáculo, como seria, né, esse cenáculo, esse lugar onde Jesus celebra a última ceia. Lá em Jerusalém tem um lugar que tradicionalmente, né, está lá, considera-se como sendo algo parecido com o cenáculo dos dias de Jesus. Então lá no grupo do Zap tem este vídeo para você ver esse ambiente, tá bom? Versículo 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa, no reino meu, no reino de Deus. E vocês se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo, Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: nada faltou. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta! E, saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus,
vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta! E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espada e porretes para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou o lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que te bateu, ou quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, também todos os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E, se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Veja agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso Deus. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Oh, misericórdia, hein? Esta é a palavra de hoje, para este dia. Vocês viram que Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois de andar com ele 3 anos e meio. Como nós somos pequenos, né? Devemos pedir misericórdia ao Senhor diariamente. Deus te abençoe, fique na paz. Até amanhã.